Presidente do Legislativo fala do retorno do Passo Fundo Futsal às quadras e faz referência a jogador Radaeli. Ele era ídolo dos meus filhos, isso é muito bacana. Quer dizer que hoje nós somos um jovem de 22 anos, consegui mobilizar em vida e após a vida tudo o que esse garoto fez. Orçamento do município para 2020 é aprovado de forma unânime. O município espera arrecadar cerca de 710 milhões de reais. O número representa um incremento de 50 milhões do que estava previsto para este ano. A contratação de crédito para o programa Avançar Cidades também foi apreciada pelo plenário. Para que a gente possa ter especialmente melhorias na questão dos abrigos de ônibus aqui em Passo Fundo, dos passeios públicos, das ciclovias que cada vez ganham mais espaço na vida da nossa cidade. O Jornal da Câmara já está começando. O presidente Fernando Rigon usou a tribuna para falar da volta às atividades do Passo Fundo Futsal após quase 40 dias. Ele lembrou do acidente ocorrido em junho que acabou vitimando Pablo Radaeli, de 22 anos. O Passo Fundo enfrentou o Pato Futsal num amistoso marcado pela dor, emoção e muitas homenagens antes da bola rolar. Os familiares dos jogadores estiveram no ginásio Capingui, onde receberam a camisa número 93, que agora foi aposentada pelo clube. Esse filho veio jogar futebol aqui e os pais vieram buscar ele morto, né? Geralmente essas pessoas não querem mais participar desse lugar, do lugar onde o filho perdeu a vida. E, pelo contrário, eles vieram, foram homenageados, tiveram toda aquela emoção. E também o jogo que tem o time do Pato Futsal, que veio homenagear, é o time campeão brasileiro. Então foi uma noite assim recheada de emoção e que eu acho mais importante, que eu faço questão de destacar. O Passo Fundo Futsal é formado por conselheiros colaboradores, pessoas como médicos, advogados, empresários, pessoas que trabalham o dia inteiro e à noite vão lá fazer um serviço voluntário. E isso é muito bacana. Isso mostra que o Brasil tem solução, que o mundo ainda tem solução quando a gente vê pessoas abnegadas pelo esporte e colaborando. Não há dinheiro público envolvido, há pessoas que colaboram, participam. E eu disse assim, eu como não colaboro lá, mas fui lá bater palma. Agradecer o que o Passo Fundo Futsal faz, agradecer a família Radaeli pelo filho que teve e pelo pouco. Ele era ídolo dos meus filhos, isso é muito bacana. Quer dizer que hoje nós somos um jovem de 22 anos, consegui mobilizar em vida e após a vida tudo o que esse garoto fez. Vai ficar na história de Passo Fundo, vai ficar na memória de todos. A Câmara de Vereadores aprovou nesta quarta-feira um projeto do Poder Executivo. Ele contém a peça orçamentária para o próximo ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento de conexão entre o plano plurianual e o orçamento anual. Ela tem a função de fazer a ligação entre o curto e o longo prazo. A LDO também fixa as metas e as prioridades da administração pública. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela como a própria palavra diz, ela direciona os investimentos, né? Então nós vamos ter o plano plurianual, que faz todo o planejamento dos 4 anos de orçamento, e a LDO anualmente ela vai sendo o que vai ser realizado pelo Executivo Municipal em determinado ano. Então, por exemplo, para ficar mais fácil para quem nos acompanha, quantas escolas vão ser construídas, quantas escolas vão ser reformadas, quantas pontes no interior vão ser construídas, quantas vão ser reformadas anualmente. O plano plurianual ele determina um conjunto de ações para o período dos 4 anos e o Executivo Municipal vai fatiando as ações anualmente. E na sequência nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é onde você fixa onde vão ser realizados aquilo que foi determinado para o ano. Por exemplo, se nós vamos fazer 1 milhão de metros cúbicos de asfalto serem aplicados em Passo Fundo, onde vão ser a aplicação, onde vai ser executada essa aplicação. Se nós vamos construir unidades básicas de saúde, serão 4 durante o ano de 2020, onde serão essas 4? Então é isso, é a quantificação das ações que vão ser realizadas durante o ano de 2020, no caso, que é o nosso debate agora.
Para 2020, o município espera arrecadar cerca de 710 milhões de reais. O número representa um incremento de 50 milhões do que estava previsto para este ano. A peça orçamentária foi elaborada com cautela, já que há vários anos o valor que entrou no caixa da Prefeitura ficou abaixo do estimado. Em relação aos gastos, a administração projeta uma despesa de 643 milhões de reais. Se a gente pensar num orçamento de 710 milhões de reais, né, quase R$1 bilhão, a gente pensa que Passo Fundo está muito bem de dinheiro, está muito bem de recursos e que a Prefeitura tem dinheiro de sobra para fazer o que quiser, né? Desse recurso total, em torno aí de 643 milhões são de despesas. E essas despesas, a sua grande parte, é justamente na manutenção da máquina pública, especialmente na questão de cumprimento das obrigações que o município tem com o funcionalismo público. Então, para investimento, propriamente dito, não sobra muito, né? E a cidade é muito grande, tem muitas demandas e, como sempre, o Executivo tem que priorizar de acordo com a sua visão política e a sua ideologia de fazer o desenvolvimento da cidade. O orçamento ele segue a elaboração histórica do município de Passo Fundo, projetando um crescimento na sua arrecadação ano a ano, mas efetivamente nós temos constatado que aquela estimativa que nós temos para o ano seguinte, ela não tem se confirmado. É uma expectativa, por isso o Executivo Municipal já faz a sua programação bem abaixo da expectativa, porque se for o caso que alcance a arrecadação, é necessário, e isso é legítimo, que venha um novo projeto para a Câmara de Vereadores que autorize a aplicação desse resultado, vamos dizer, acima daquilo que era esperado. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido. O município de Passo Fundo, em que pese aumentar a sua arrecadação, ela tem aumentado a arrecadação abaixo das estimativas. As metas fiscais englobam as previsões dos poderes executivo e legislativo e, claro, das autarquias, como o Hospital Municipal, o IPASSO e a Capacemo. Pelo menos 3 autarquias que têm os seus orçamentos independentes do município, está estabelecido por lei, que também na LDO já está previsto o repasse dos recursos para essas autarquias. O Poder Legislativo, que é um poder independente, a Câmara de Vereadores tem o seu orçamento próprio, mas claro que o dinheiro é do mesmo caixa da Prefeitura, é do pagamento de impostos dos cidadãos e do recolhimento de tributos que o município faz, onde a Câmara de Vereadores e o Poder Legislativo também, por lei, tem o seu percentual. Tudo isso está garantido na LDO, o município tem conseguido, né, e aqui usar até um termo para que o nosso telespectador entenda bem, o município, a administração municipal está suando sangue para conseguir manter salários em dias de todos os servidores e manter os repasses também em dia de todas as autarquias e do próprio Poder Legislativo num período que todos sabemos que as dificuldades elas são imensas, os repasses do governo federal e do governo do estado caíram bastante, estão muito atrasados e caiu também a questão da própria arrecadação que os cidadãos também estão passando por dificuldades nas suas casas e dificuldades em bancar seus impostos em dia. O projeto de lei aprovado de forma unânime é o original do Poder Executivo sem emendas. Agora, a LDO retorna para a sanção do prefeito. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que está sendo aprovada pela Câmara de Vereadores, ela vem no sentido de atender a expectativa do Poder Executivo, que mandou um projeto para a Câmara, onde o projeto tramitou especialmente na Comissão de Orçamento, que é a comissão que tem o mérito, e que, por exigência de lei, também fez uma audiência pública, e como poucas vezes a gente viu aqui na Câmara de Vereadores, não houve emendas a esse projeto, ou seja, o projeto que é votado é o original que veio do Executivo, houve uma compreensão por parte da sociedade de que algumas sugestões que chegaram na audiência pública, elas poderão ser contempladas posteriormente, quando o orçamento, propriamente dito, será votado pela Câmara de Vereadores, e aí os recursos serão confirmados, definitivamente carimbados para determinadas áreas. E depois do intervalo, a gente continua falando das proposições apreciadas na última plenária da semana. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver.
pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Das lágrimas da Mãe Preta surgiu uma fonte. Essa é a lenda do chafariz, localizado na rua 10 de abril, esquina com a Uruguai. E dessa fonte, quem bebesse voltaria às terras de Passo Fundo, conforme contavam os primeiros moradores daqui. A primeira construção do chafariz foi realizada pela Câmara de Vereadores em 1863. Após sua construção, a praça sofreu 3 reparos, sendo que a última aconteceu em 1982. Hoje, a água é imprópria para o consumo, mas o local ainda é visitado pela comunidade. Outro projeto de autoria do Poder Executivo foi acrescentado à ordem do dia. A matéria autoriza a contratação de crédito com a Caixa Econômica Federal para o programa Avançar Cidades. O ingresso neste sistema de melhorias em mobilidade urbana foi sugerido pelo vereador Ronaldo Rosa ainda no ano passado. Agora, como líder do governo, ele fala do que prevê a proposta. Esse é o projeto onde o município está se cadastrando num programa do Ministério das Cidades, do Governo Federal, que é o programa Avançar Cidades. Se abriu uma linha de crédito especial com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do FGTS, onde os juros aos municípios que apresentarem projetos e que forem contemplados, os juros desses recursos que serão obtidos, eles são muito baixos e ainda tem um tempo de carência de 20 anos para que o município comece a pagar. O município de Passo Fundo apresentou projetos para que a gente possa ter, especialmente, melhorias na questão dos abrigos de ônibus aqui em Passo Fundo, dos passeios públicos, das ciclovias que cada vez ganham mais espaço na vida da nossa cidade e também na questão de organizar o município, equilibrar o município para os deficientes físicos, onde calçadas adaptadas e também com indicativos para que os deficientes possam se locomover melhor em Passo Fundo. Esse é o projeto que a Prefeitura se inscreveu. A Prefeitura já teve seu projeto aprovado, depende apenas agora da Câmara de Vereadores concordar com isso, que são recursos aí na ordem de 5 a 6 milhões de reais que devem vir imediatamente ao município, tão logo a Câmara aprove, tão logo o município encaminhe essa aprovação para o Governo Federal e o Governo Federal lá faça o seu encaminhamento. Então, ainda neste ano de 2019, nós teremos então esses investimentos importantes que vão melhorar ainda mais a vida dos passofundenses e vão melhorar também mais a nossa cidade. O texto foi aprovado com 4 votos contrários. Veja neste momento como foi a discussão durante a ordem do dia. Eu pedi para o secretário por quantas paradas são. Na verdade, ela falou assim, ó, é aproximadamente 100 paradas. Aproximadamente. Não diga que vai fazer 100, faz 20. E aonde vão ser feitas essas paradas? Só na Avenida Presidente Vargas e na Avenida Brasil. Então não vão ser feitas, e as vilas e os bairros não vão ter parada? Não é 5 mil, é 5 milhões. Outra coisa, tem calçadas. Onde é que vai ser feita a calçada? É da Avenida Brasil até o Hospital São Vicente. Só esse pedacinho. E aquela empresa que fez aquela calçada nova, vão desmanchar uma calçada que o cara fez, botou uma empresa, tudo com pedrinha quadradinha ali, vão desmanchar a calçada para fazer até o hospital? Porque assim, e a ciclovia, que fala, ciclovia ali não motorizada, é ciclovia. Sabe onde é que é a ciclovia? Da Avenida Brasil até a Gare. Gente, eu estou preocupado. E outra coisa, quem vai pagar isso aqui não é ele. É o próximo prefeito. Não interessa, o prefeito fica 4 anos, 8 anos, aí o banco empresta para 50 anos.
Tá garantido daí, né? Mas para mim e para os colegas aqui, é só durante o mandato. Aí quando é tem garantia, né? 700 milhões por ano entra de arrecadação no município, aí é uma barbada. Sou contra qualquer tipo de financiamento, ainda mais quando se trata para colocar paradinha de ônibus. Não tem condições de colocar umas paradas de ônibus com os próprios recursos, com esses milhões que entram do dinheiro do povo, do imposto e do nosso empresário. Então largue de mão. Vários empréstimos que estão sendo pagos pelo atual governo nos últimos 3 anos foram contraídos por administrações passadas. É só dar uma olhadinha. Escolas, ambulatórios, inclusive o PAC. Num levantamento rápido, nós chegamos aqui a 23 milhões, eu e o vereador Alex Necker. E a informação que fui buscar antes de vir para esse plenário, aqui não há o atraso de nenhuma parcela a ser paga. O município está com todos os financiamentos pagos em dia. Mas também nos preocupa, vereador Paulo Neck, porque nós temos a questão do asfalto, da Avenida Brasil, nós temos mais o tal do georreferenciamento, nós temos mais essa questão. Não sou eu que vou dizer que não tem que ter abrigo de ônibus, porque para o meu eleitor, para o morador do bairro, da vila, do bairro Petrópolis, onde é a minha região, eu não quero que as pessoas venham me cobrar que eu não votei o apoio para que tenha um abrigo de ônibus. Mas também tenho que aqui cuidar da questão financeira do município. Mas como nós aqui fizemos e aprovamos, senhores vereadores, a questão de atualizar a nossa planta venal, chamado pelo IPTU, nós sabemos que nós teremos um acréscimo em torno de quase 115 milhões no próximo orçamento de 2019 para 2021. Então, que nós pelo menos deixamos esse dinheiro que vai entrar já garantido para que sejam colocados em obras nos bairros e vilas da cidade. 20 anos o prazo para o pagamento disso. Na minha concepção, eu nunca gostei, não gosto disso. Todo o endividamento longo ele é prejudicial em qualquer esfera, seja do município ou não. Embora entenda da necessidade do executivo de achar que deve fazer isso. Vou ser voto vencido aqui, é mais uma prova de que eu voto com a minha consciência, como sempre disse, votei em todos os projetos que eu achei que o executivo era benéfico para a cidade de Passo Fundo. Votei contrário por uma única e específica questão, que é a das paradas de ônibus. Nós aprovamos no ano passado, se eu não me engano, retrasado, um projeto aqui de autoria até do vereador Ronaldo, que eu achei muito bom, onde nós passamos a iniciativa privada, a adoção das paradas de ônibus para que esses investimentos venham de fora. Que as empresas locais adotem essas paradas justamente para o poder público não ter mais esse gasto, né? E agora nós vamos então ter nesse projeto, que na minha opinião é importante, mas a abordagem também já específica, né, de valores para investimento em paradas de ônibus. Eu votei favorável porque sem recursos financeiros ninguém vai a lugar nenhum. E a nossa mobilidade urbana realmente tem que melhorar, em especial as paradas de ônibus dos bairros e vila. Obrigado. E sexta-feira tem programa inédito da Agenda 21 aqui no canal Legislativo. O Ecologia e Meio Ambiente vai falar sobre as cidades sustentáveis e inteligentes. Acompanhe um trecho. O conceito de cidade inteligente, na verdade, ele é oriundo de um processo também que envolveu as chamadas cidades digitais. No caso das cidades digitais, se baseava principalmente na digitalização de processos ou de movimentos que aconteciam na cidade, com um enfoque de melhorar a gestão pública ou até mesmo de otimizar o tratamento de alguns dados. A cidade inteligente ela já é um pouco mais abrangente. Ela já engloba 7 dimensões que vão envolver também a economia, seria a Smart Economy, o Smart Living, o viver inteligente, o cidadão inteligente, a mobilidade inteligente, o ambiente inteligente também. Então é um conceito bem mais abrangente em que a tecnologia não é mais um fim por si só, mas é um meio para que se consiga uma otimização dos recursos, tanto econômicos e ambientais na cidade, e que isso promova uma melhor qualidade de vida e uma melhor condição econômica para os cidadãos dessa cidade.
E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana.